bancada. E, como não é novidade, né? A gente vai falar do quê? Brasileirão, falar das equipes cariocas nessa rodada, nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E começar com uma notícia um pouco chata para um dos amigos aqui da bancada, né? Tem coisa chata acontecendo no Maracanã, um bom jogo entre Fluminense e Vasco da Gama, que acabou terminando 2-1 para a equipe tricolor. Um belíssimo gol do Guga no final do jogo, né? Um chutaço que ele acerta no ângulo, jogo que teve provocação, né? O gol do Vasco no primeiro tempo, né? O gol do João Vitor, ele fez o gol e o Ryan foi lá na frente da torcida, né? Fazer o C, comemorar ali, zoar, né? Provocar a torcida do Fluminense. O Guga não gostou. No final, deu no que deu. O Guga fez o gol da virada e da vitória do tricolor e ainda fez uma provocação ali para cima do Vasco nas redes sociais também. O Fluminense zoou a rodo ali o Ryan e também a equipe do Vasco da Gama. Mas isso, quem vai falar com todos os detalhes é Júlio Escárdua e Pedro Ataíde. Fala comigo, Júlio. E o Flusão, hein? E o nosso Flusão? Então, Jonas, você disse que foi um golaço só do Guga, mas nós fizemos dois. O Verratti fez um golaço de peito também. Verdade, um belo gol. O Verratti também fez um golaço de peito. E o Ryan, ele também fez a letra C, eu acho que foi uma homenagem ao Guga, né? O nome verdadeiro do Guga é Cláudio, então acredito que tenha sido em homenagem a ele, deve ter pensado que ele faria o gol da vitória, acredito. Enfim, deu certo, no final o Fluminense ganhou. Mas agora falando mais sobre a partida, já são 6 anos já que o Vasco não consegue vencer o Fluminense no Maracanã, desde 2019, e nos últimos jogos o Vasco só venceu 2, os 2 que aconteceram no Engenhão, porque o Fluminense tem um problema sério com grama sintética, é uma questão realmente muito complicada. E essa partida foi muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro para o Fluminense que vinha conseguindo bons resultados, mas o Renato estava sendo muito questionado, e os jogadores também, pelo desempenho que a equipe estava tendo dentro de campo, e esse jogo o Fluminense conseguiu mostrar grande evolução contra a equipe do Vasco, contra um velho conhecido também, que é o Fernando Diniz, que tem a ofensividade e também a posse de bola como uma grande característica, e nos primeiros 10 minutos de jogo, o Vasco não conseguiu ver a cor da bola, não conseguiu tocar na bola, o Fluminense foi completamente superior, não só no início do jogo, mas no jogo inteiro também, acabou tomando um gol de bola parada, que é uma questão que o Fluminense também tem problemas e precisa melhorar, que o Fábio acabou saindo muito mal, e o João Vitor teve a felicidade de fazer o gol, mas o Fluminense em nenhum momento se mostrou de cabeça baixa e desistiu da partida, coisa que a gente acabava vendo nos outros momentos. O Fluminense acabava diminuindo o ritmo, não conseguia ter força para buscar o resultado, e nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro foi diferente, o Fluminense conseguiu vencer e convencer também. Perfeito, a Júlia falou muito bem, né, que o Fluminense iniciou bem a partida, é até engraçado a equipe começar bem, toma um gol aqui, é um balde de água fria, o Vasco consegue ali fazer um gol, uma jogada de bola parada ali com o João Vitor, ali que consegue, né, uma característica muito forte da equipe do Vasco da Gama, é a bola aérea, tem um excelente cabeceador, que é o Verratti, tem o João Vitor, faz também faz gols de cabeça também com uma certa frequência, então a bola aérea do Vasco é muito boa e foi o principal recurso da equipe do Vasco, com que fez com que a equipe abrisse o placar no jogo contra a equipe do Fluminense, né, Pedro? Com certeza, né? A gente vê que o Piton, ele tem, acho que, se eu não me engano, nos últimos 6 jogos já tem 4 assistências, que é justamente disso, né? Essa dobradinha que ele faz com o Verratti, que desde 2023 dá muito certo, porque é um excelente lateral ofensivo com um dos melhores cabeceadores do futebol, com certeza do futebol brasileiro e talvez do futebol mundial. Então é uma dobradinha que dá muito certo, apesar de o Vasco não ter um atacante reserva para quando o Verratti não funciona dentro das partidas, que é completamente normal, né? Até porque cada adversário é um adversário, então as características são bem claras, né? As características do Verratti, que é um centroavante mais de área, um centroavante mais de jogo aéreo, acabam escancarando suas deficiências, né? Que é um centroavante nada móvel, né? Não foi diferente no jogo contra o Fluminense, fez uma partida bem abaixo do Verratti, acho que a parte física também pesa um pouco, mas como a Júlia falou, o jogo foi completamente dominado pelo Fluminense, muito por conta da escalação errada do Diniz no meio de campo, porque Hugo Moura e Matheus Cocão simplesmente não conseguem jogar junto, porque são 2 jogadores que, querendo ou não, têm as características muito parecidas, né? São 2 volantes de combate,
que não tem uma saída de bola tão boa. E quando o Diniz percebeu isso, colocou o Sforza no lugar no momento que não era para colocar o Sforza, tanto que o gol do Guga é justamente numa brecha que o Sforza dá, né, na frente da área, que o Guga domina com uma tranquilidade absurda, né. Mas acho que não é de todo ruim para o Vasco, porque é um trabalho muito no início, né? Então o Diniz mesmo falou que vai conhecer melhor as peças no Super Mundial, né, na pausa do Super Mundial. Falou que está testando algumas alternativas. E o que me deixa feliz é, como a Júlia falou da provocação do Ryan, né, eu acho que é válido tanto o Guga ir lá cobrar quanto a provocação, depois quanto a provocação do Fluminense também no Twitter, acho que é super válido, desde que não ofenda ninguém, né? Aquele clássico sem nenhum tipo de preconceito, toda zoação é válida, sem nenhum tipo de confusão, toda zoação é válida. Então, eu acho que faz parte os dois lados, e também é muito bom de ver o Ryan, enfim, com confiança, né? Porque já não é o primeiro jogo que ele consegue uma imposição física para cima dos zagueiros, né? Ele teve um lance que ele saiu cara a cara com o Fábio, acabou pecando um pouquinho na finalização, e o Fábio saiu muito bem também. Mas é um jovem que possivelmente vai ser a venda mais cara da história do Vasco e que tem um teto muito alto, né? Porque você vê que teve bons lances, apesar do... Opa. Obrigado. Apesar da derrota, teve bons lances, mas é isso. O time estava desfalcado, sem o principal organizador, que é o Felipe Coutinho. Teve que ir com o Tietê mais avançado. O Tietê não conseguiu jogar da mesma forma, né? Acabou ficando muito apagado, porque... E também tem toda a diferença, né? Saiu o Felipe sim. Coutinho para entrar o Tietê ali, o Vasco também sente falta de um meio armador ali, né? Tinha exato. o Payet, que acabou saindo, né? O Payet Não, o Payet tá lesionado ainda. Ele ainda pensou que já tinha saído do Vasco. Não, só sai final de julho ou agosto. Então, tecnicamente já saiu, já. Praticamente, né? Mas tá para voltar, já tá fazendo trabalho com bola já e tal. Mas enfim, eu não fiquei surpreso com o placar, porque é clássico, né? A gente nunca pode esperar alguma coisa certa do clássico, mas eu achei que não renderia tanto justamente por isso, né? É um time que não teria nenhum meio armador, todos seriam improvisados ali na função, então o Vasco perde muito nessa organização, até defensiva mesmo, nessas transições, mesmo que o Coutinho não defenda, né? Para outras pessoas fica mais, não digo nem plausível, né? Mas visível para a marcação se acertar um pouquinho melhor. Mas é isso. Agora é Sul-Americana, mudar o foco, porque o Vasco só classifica se ganhar. Então, contra o Melgar, acredito que o Fernando Diniz vai com força máxima, tirando os suspensos, né, que é o Gumuro e Paulinho. Acho que o Fernando Diniz vai com força máxima aí no jogo da Sul-Americana para tentar classificar. Perfeito. E eu até fazer uma pergunta agora para Júlia Escardua, né? Que eu não sei se ela foi no jogo, não sei se ela conseguiu ir no jogo ou não. Não conseguiu ir pro jogo. Mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade. Como foi a reação do torcedor do Fluminense, né? Vendo o Fernando Diniz à beira de campo, só que dessa vez um time rival, né? Como será que foi o sentimento, você como torcedora do Fluminense pode trazer esse sentimento do torcedor, né? Tricolor. Então, o Diniz, na segunda passagem dele, ele ficou quase 2 anos completos no Fluminense, acabou saindo em maio para junho de 2024, e a gente tinha tido a outra oportunidade de enfrentar ele ano passado, no Fluminense e Cruzeiro aqui no Maracanã, e eu acredito que naquele momento o sentimento era um pouco diferente do que agora, porque o Fluminense estava ainda pela disputa para não cair no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense fez uma campanha muito ruim com o Diniz no início do Campeonato Brasileiro de 2024, mas eu acho que tem muitos torcedores que têm um carinho muito grande por ele. Eu tenho um carinho muito grande por ele, apesar dos pesares. Acho que ele é um gigante na nossa história. Mas agora é diferente também, porque ele tá no nosso rival. Por mais que ele já tivesse treinado o Vasco uns 4 anos atrás, dói um pouco. No meu coração doeu um pouquinho ver o Diniz com a camisa do Vasco. Mas a gente pensou 100% no jogo, no campeonato. E, inclusive, a torcida fez uma festa linda no Maracanã, o que já não havia acontecendo em alguns jogos. A torcida estava cobrando muito, vaiando muito durante os jogos, e sábado foi diferente. Então, a torcida focou 100% no jogo, 100% nos jogadores, 100% no Renato Gaúcho também. Perfeito, é um clima que faz toda a diferença para qualquer time, né? Principalmente num clássico, né? Que a gente falando de 2 equipes ali grandes aqui do Rio de Janeiro, que estão ali disputando
a competições continentais, né? Então, é importante, né, para as duas equipes todo esse contexto, né, do Fluminense ser abraçado, tá chegando perto do Mundial, tem ainda a Sul-Americana, e então, né, vamos seguir brasileiro, e dessa vez, tô falando, cara nova, gente nova, tudo novo aqui no Audiolab e no Bem Alunos. Vou trazer agora aqui Júnior Azevedo, ele que vai falar um pouquinho pra gente o que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo, um jogo aí, né, muito pegado, é um clássico, né, entre as duas equipes, um jogo cheio de polêmicas, a arbitragem aí, né, participando ativamente do jogo, coisa que a gente não gosta, né? Não sei se vocês gostam, eu particularmente eu não gosto quando o personagem principal é a arbitragem, né? Mas dessa vez não teve jeito, a arbitragem acabou sendo ali o personagem principal, um jogo muito pegado, polêmicas, gol no final, um time, um gramado, teve lesão, teve de tudo nesse jogo, teve de tudo e mais um pouco, e todos os detalhes sobre Palmeiras 0, Flamengo 2, é com ele, Júnior Azevedo. Boa tarde, amigo. Fala, Jonatas, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, boa tarde para a Júlia, para o Pedro, para o MV, privilégio estar estreando aqui no nosso Bem Alunos. Como você falou, o jogo teve de tudo ontem, né? Um grande resultado para o Flamengo, mas um jogo cheio de polêmicas, 2 pênaltis marcados que foram para o VAR, né? O Ramon Abate-Abel realmente foi um dos grandes protagonistas da partida, né? Ontem teve um recorde de público no Allianz Parque, 41 mil pessoas estiveram lá, e não é à toa, é o grande clássico do futebol nacional atualmente. O Felipe Luiz definiu assim a partida de ontem. São 5 brasileiros vencidos por uma das duas equipes nos últimos 7 disputados, 4 Libertadores das últimas 6, 3 Copas do Brasil das últimas 5, também jogaram 2 Supercopas, cada um ganhou uma, ou seja, muita rivalidade, muito equilíbrio entre os dois times. E no campo e bola, o primeiro tempo foi abaixo tecnicamente, os times se estudando, se respeitando muito. O Palmeiras tomou as ações, Palmeiras que vem de uma grande sequência, 14 vitórias nos últimos 15 jogos, com o estilo de jogo muito bem definido pelo Abel que não teve na beira do gramado ontem, foi substituído pelo seu auxiliar, o João Martins, que manteve o mesmo estilo de jogo, e o Palmeiras tentou sempre ali buscando os lados do campo, para forçar uma bola aérea, que a gente sabe que é um dos pontos fortes dessa equipe. Em uma dessas investidas, o Facundo Torres cruzou uma bola que acabou pegando no braço do Varela. Tem gente que acha que foi fora da área, tem gente que acha que foi em cima da linha, enfim. O fato é que Ramon Abate-Abel assinalou a penalidade, foi convidado aí ao VAR, ficou 4 minutos, manteve a decisão de campo, pênalti para o Palmeiras, não tem jeito, bola na cal. Pênalti batido pelo Piquerez e muito bem defendido pelo Rossi, o argentino que talvez viva a sua melhor fase desde que chegou ao Flamengo. Pegou também o rebote do Estevão, muito bem o Rossi. Isso fez com que o Flamengo entrasse no jogo, a atmosfera do Allianz deu uma baixada, a torcida deu uma murchada e o Flamengo começou a tentar mais alguma coisa ali, mas com pouca criatividade. O Arrascaeta, que vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, não fez um bom primeiro tempo. O Cebolinha errou tudo pelo lado esquerdo. O Luiz Araújo muito apagado pelo lado direito. O Bruno Henrique, que fez ali a função do Pedro, né, mais uma espécie de falso 9, tentava voltar um pouco mais para preencher o meio campo, mas sem muito sucesso. Um primeiro tempo de pouca inspiração do Flamengo, tanto que a primeira finalização do Rubro Negro foi aos 50 minutos, o chute do Cebolinha, que nem foi validado, porque o Cebolinha estava impedido. Enfim, um primeiro tempo muito fraco, tecnicamente, no Allianz, mas no segundo tempo, o Felipe Luiz mexeu na equipe, botou o Michael, tirou o Cebolinha. O Michael, que pode não ser um primor técnico, ele tem sido muito contestado pelos rubro-negros, pela torcida rubro-negra, por tomar decisões erradas, dar sempre um drible a mais. Entrou razoavelmente bem no jogo ontem, ajudou o Flamengo pelo lado esquerdo. O Arrascaeta voltou melhor para o segundo tempo. O Gerson voltou bem também, mas teve uma lesão ali aos 13 minutos, um problema no joelho. E com isso, o Felipe Luiz foi forçado a tirar um dos grandes nomes da equipe, né? Colocou o Danilo e jogou o Varela para o lado. Jogou o Varela para o meio e o Danilo entrou na direita. O Varela fez um bom jogo, apesar do pênalti. Com isso, o Flamengo subiu as linhas, fez com que o Palmeiras ficasse numa postura um pouco mais reativa e tentando somente passes longos para forçar o Estevão na velocidade, no drible, o que não funcionou. O Alexandre fez muito bem a função lateral esquerda do Flamengo, marcou muito bem o Estevão, foi eleito, na minha opinião, com justiça, o melhor em campo. Tem meme rolando na internet aí do Estevão no bolso do Alexandre, enfim. Mais uma grande partida do lateral esquerdo do Flamengo. E o Palmeiras sem muita criatividade no início do segundo tempo.
Aos 21 minutos, mais uma polêmica. O Arrascaeta foi derrubado na área. Na hora, o Ramon Abate-Abel não deu o pênalti, foi chamado ao VAR, olhou e deu a penalidade. Tem gente que acha que o puxão do Murilo não foi suficiente para derrubar o Arrascaeta, mas o fato é que o pênalti foi marcado e convertido pelo mesmo Arrascaeta, que chegou a 8 gols no campeonato, lidera a artilharia da competição, grande fase do Uruguai também, melhor fisicamente, enfim. Depois disso, o Palmeiras não tinha o que fazer, se lançou ao ataque, mas sem muita criatividade. Depois do gol do Flamengo, o Palmeiras chutou 4 bolas, né? Finalizou 4 vezes, mas só uma no gol. Uma boa intervenção do Rossi, inclusive, mas sem muita criatividade. O João Martins mexeu no time, botou o Paulinho, botou o Veiga, botou o Maurício, mas não adiantou muita coisa. O Flamengo fechou um pouquinho, baixou as linhas e tentou sair no contra-ataque. E uma dessas tentativas foi feliz. O menino Alacian e Ayrton Lucas, que entraram na segunda etapa, fizeram uma boa tabela, chegaram na cara do Everton, e o Ayrton Lucas foi muito feliz, deu um tapinha sutil, leve, só para tirar do Everton, deu números finais à partida, 2-0 Flamengo no Allianz, grande resultado do rubro-negro. Se o Palmeiras vencesse, poderia abrir 7 pontos de vantagem para o Flamengo. A gente sabe que a gente está só na 10ª rodada, tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas 7 pontos no campeonato equilibrado como o brasileiro, independentemente do período do torneio, pode se complicar, corromper até o ano, e o Flamengo conseguiu colar ali no Palmeiras. O Palmeiras agora tem 22 pontos, ou melhor, se mantém com 22 pontos, o Flamengo chegou a 21, e tem uma próxima rodada que é boa para o Flamengo. O Flamengo joga em casa com o Fortaleza no domingo. O Fortaleza, que vive uma fase bastante irregular, perdeu ontem novamente para o Cruzeiro, e o Palmeiras vai a Minas visitar o Cruzeiro, que vem numa ascensão bastante significativa. O jogo é no Mineirão, ou seja, o primeiro joga contra o terceiro, alguém vai perder ponto, isso pode ser bom para o Flamengo, e o Flamengo pode assumir a liderança na próxima rodada. Só para falar do Gerson, o Flamengo soltou uma nota hoje, dizendo que o Gerson está tudo bem, foi só uma leve inflamação no joelho esquerdo, o Gerson já se representou normalmente com o elenco e deve entrar em campo quarta-feira contra o Deportivo Táchira no Maracanã pela Libertadores. Perfeito, então tá aí todas as informações aí que o Júlio trouxe pra gente. Flamengo 2, Palmeiras 0, um jogo seguido, né? A produção não deixa escapar, né? Sempre põe aí o Flamengo. Teve o do Fluminense, né? Eu também não falei, mas teve o do Fluminense. Mais um cheio de polêmicas, e quero saber de vocês. Vocês acharam que o juizão errou em algumas marcações que ele teve em campo? Se ele acertou? O que vocês acharam da arbitragem do Ramon Abate-Abel? Pode começar, MV, que tá quietinho hoje. Pode vir logo. Então, cara, eu dando opinião sobre cada um dos pênaltis. O pênalti do braço do Varela, pra mim, é claro. O Varela amplia o espaço corporal dele, né, quando ele salta e abre o braço direito dele, acaba que a bola bate no braço dele. Então acho que o pênalti bem marcado, e como o Júnior pontuou bem, muito bem defendido pelo Rossi. E o pênalti no Arrasca, eu de início não achei, tipo, sei lá, de 0 a 10, sei lá, foi um pênalti 6, sei lá, não consegui ver um contato tão claro pro Arrascaeta cair no chão daquele jeito. Acho que em alguma outra situação poderia ter sido até uma situação meio negligente do nosso camisa 10, né, já que era uma situação clara de gol, mas acabou que o Ramon, depois daquela revisão de 5 minutos, ele deu o pênalti pro Flamengo, o Arrasca bateu, e o Everton, que não entendi muito bem, não saltou nos cantos, ficou parado no meio do gol, mas acho que ficou meio que na compensação, né, então acho que justamente o Flamengo ganhou 2-0. Perfeito. Pedro Ataíde teve o lance do pênalti, né, que foi marcado a favor do Flamengo. Enquanto o Júnior estava informando a gente, você virou aqui e falou assim: isso não é pênalti, não. Pênalti nada. Foi nada. Pra mim, foram 2 pesos e 2 medidas do treinador, né? Porque o pênalti do Palmeiras também foi duvidoso, né? Que pra mim foi fora da área, inclusive. Não tava dentro da área. Mas o pênalti do Flamengo, pra mim, não foi absolutamente nada. Porque o contato que tem não é para derrubar o Arrascaeta, é simplesmente uma disputa de espaço. E tanto que, se fosse um contato de derrubar, o Arrascaeta não cairia para frente, né? Ele cairia para trás, porque tem o braço do Murilo justamente para travar o centroavante. Mas acho que não tinha nem necessidade do VAR ter chamado, porque acho que era um lance 100% interpretativo. Então, se a interpretação do juiz dentro de campo foi não dar pênalti, para mim não era para o VAR ter chamado, e acho que até tira o protagonismo dos juízes que ficam ali
meio isentos da culpa, né? Porque não deu pênalti, o VAR chamou num lance 100% interpretativo, então tira essa questão da interpretação que o juiz tem que ter em certos lances. Acho que esse pênalti da Arrascaeta foi um deles. A gente viu o jogo junto e chegamos a comentar que se fosse na Europa, o VAR nem teria chamado esse tipo de lance. Né? Inclusive na Premier League, direto esse lance meio interpretativos e os juízes passam batidos. Só para antes da Júlia falar a opinião dela, né? Essa questão desse lance do VAR ter chamado o Ramon à beira de campo foi por conta de que o VAR ficou na dúvida, não ficou na dúvida, na verdade, o VAR entendeu que foi fora, chamou ele para revisão de ser um toque fora. Só que aí o Ramon... Não, mas eu tô falando do Murilo. Ah, não, sim, eu tô falando do pênalti que foi marcado do Palmeiras. Que o toque foi na mão, na visão do VAR, foi fora da área e chamaram o Ramon para revisão, falando que o toque foi fora. O Ramon foi lá, já tinha em mente que o toque foi dentro, e ele viu, como não tinha uma imagem conclusiva do lance, ele preferiu manter a decisão de campo e manteve o pênalti para o Palmeiras. A questão do pênalti do Murilo, na minha visão, foi claramente um pênalti, porque há um lance... Não, calma aí, vocês pensam que é clubismo, gente. Não tem Eu sou clubismo. também, cara. Não tem clubismo, aqui é imparcial. Ah, tá bom. Às vezes. Mas... Flamengo? Mas aí, então, o Arrascaeta, uma belíssima jogada do Flamengo, o Arrascaeta domina e gira para cima do Murilo, que ele acaba não tendo uma disputa, assim, no lance. O Murilo vai só no corpo, ele não tem mais a oportunidade de chegar ali na Arrascaeta e parar ali o jogador. A única forma dele parar era tocando, puxando o jogador do Flamengo. O que aconteceu e acabou sendo marcado pênalti. Então, acho que os dois pênaltis, ao meu ver, tinham que ser marcados dentro de campo, o pênalti do Palmeiras. Ele mesmo marcou, e no pênalti do Flamengo ele teve que alvar. Outro lance que eu acho que a torcida também reclamou bastante foi num lance... ainda no primeiro tempo, do Gustavo Gomes, que já tinha amarelo, e fez uma entrada ali forte em cima do Luiz Araújo, e ele não recebeu o cartão amarelo. Os jogadores do Flamengo cercaram o árbitro, pediram o segundo cartão, mas a arbitragem não aplicou esse segundo cartão e o jogador do Palmeiras continuou em campo. Mas, Júlia, fala aí pra mim, e pro público também, né? Você achou que o Ramon foi bem? As decisões, ele acertou, ele errou? O que você acha, amigo? Primeiro, sobre a questão do pênalti marcado a favor do Palmeiras, o toque do Varela foi claro. O que ficou duvidoso mesmo foi dentro ou fora da área, mas de qualquer maneira, se tivesse sido fora da área, teria sido marcado falta, mas o árbitro acabou interpretando que foi dentro da área, então acredito que a decisão dele foi acertada, porque de fato teve uma interferência ali. Já o caso do pênalti do Flamengo, eu acho que é um lance muito interpretativo, mas eu também queria destacar a falta de critério da arbitragem brasileira, porque diversas vezes esse mesmo lance aconteceu e o pênalti não foi marcado. Inclusive, teve outra questão de falta de critério da arbitragem brasileira no jogo entre o Grêmio e o Bahia, no qual foi marcado pênalti para o Grêmio, que para mim não foi pênalti, e o pênalti acabou sendo um determinante para o resultado da partida. Então eu acho que essa questão de falta de critério da arbitragem brasileira, não só do Ramon, mas de todos os árbitros nessa Série A principalmente, está sendo um grande problema. Realmente, esse pênalti do Grêmio é assustador, né? Assustador esse pênalti. E o Ramon, acho que ele vai estar no Mundial, né? Na Copa do Mundo de Clubes. Né? É o Wilton e o Ramon. Acho que o Ramon Bate-Bel está lá. O Ramon Bate-Bel é o outro. Então, é isso aí, né? Então já se preparem, amigos. Se preparem, que, né? Complicado. Da Tunísia. Cuidado aí. Atenção. Tem dois comentários que eu acho importante a gente ler aqui rapidinho, né? Tem a Aline Oliveira, né? Psico da Pedagogia, Aline Oliveira. Linda, Júlia, arrasando muito, parabéns a todos. Aí, ó, família da Júlia sempre presente, né? Tem jeito. Beijo, mãe, obrigada. E o canal do Bel Maria, né? Tinha que vir. Palmeiras perdeu. Acho que ele não vai... Palmares foi mogado. Não sobrou nada para a torcida que fez mosaico para os Estados Unidos. Palmeiras! Que papo foi esse aí da torcida do Palmeiras fazendo mosaico nos Estados Unidos? Que é isso? Brasil, tinha no Brasil, tinha os Estados Unidos. O que foi esse mosaico aí? Era algo referente à Copa do Mundo de Clubes? Desculpa, o som aqui ficou muito ruim. Sobre o mosaico que a torcida do Palmeiras fez no jogo contra o Flamengo, né? Teve um mosaico ali que tinha ali
a bandeira da seleção brasileira, né, a bandeira do Brasil, e a bandeira também dos Estados Unidos, provavelmente, e um avião também provavelmente fazendo alusão à Copa do Mundo de Clubes, que vai rolar em junho, né? Seria isso mesmo, um mosaico? Pois é, Ficou essa polêmica. informação que está circulando, eu também confesso que eu não entendi, né? Acho que tem tanta coisa aí para a torcida do Palmeiras fazer um mosaico, e resolveu fazer um mosaico para a torcida dos Estados Unidos. Eu confesso que eu não entendi nada. E agora, só para eu dar minha opinião aqui sobre a questão dos pênaltis, voltando, eu concordo com você, Jonatas. Eu acho que foi pênalti no Arrascaeta. O argumento do Pedro é muito bom, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu acho que o toque realmente levaria o corpo do Arrascaeta para trás. Ele cai para frente, de fato. Eu concordo que o toque talvez não tenha sido para aquela interpretação toda do Arrascaeta, mas se a gente reparar no lance, o Murilo não olha a bola em nenhum momento. Eu acho que você tentar a bola é o princípio básico do jogo. O Murilo não olha para a bola em nenhum momento. Em nenhum momento ele tenta disputar a bola. Ele só visa o corpo do Arrascaeta, que ao dar o tapa, e o Murilo vê que não consegue mais chegar na bola, puxa o Arrascaeta. Eu acho que no meio do movimento ele abdica assim e solta. Enfim, então por esse fato dele não tentar disputar a bola, que é o princípio básico do jogo, para mim foi pênalti. E no lance do Varela, não é interpretativo, é binário, ou foi dentro da área ou não foi dentro da área. Pelas imagens, que são inconclusivas, mas se você olhar o pé direito do Varela está sobre a linha, logo eu acho que o cotovelo não consegue também estar em cima da mesma linha. Então, na minha opinião, foi fora da área. Com zero clubismo, tá, gente? Eu juro. Tudo bem, não. O pessoal é assim, né? Acha que tem uma opinião da clubista, né? Só por alguma coisa assim. Não tô entendendo também esse pessoal aqui da bancada de um lado parcial que perdeu, tá entendendo tudo como clubismo. Não tô te entendendo. Eu também não. Mas vamos seguir o programa, né? Que a gente ainda tem coisa para falar. E agora vou acionar o MV, né? A gente falou de Brasileirão, né? Tudo maravilhoso, né? Antes, né, agradecer ao Júnior aí pela presença. Muito obrigado, Júnior. Parabéns pela sua estreia aqui no Bem Alunos. Bom, é isso. Valeu. Eu que te agradeço, irmão. Tamo junto até uma próxima. Segunda-feira que vem estaremos juntos, provavelmente. E MV, agora eu te aciono, irmão.